E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos seguindo aí fazendo aquela série falando do desempenho do Cruzeiro a cada campeonato brasileiro. E hoje é dia da gente falar do Brasileirão 2012, tá? Que o Cruzeiro era comandado pelo Celso Roth. Teve um desempenho oscilante, mas pelo menos ficou ali na metade superior da tabela. Não correu grandes riscos de rebaixamento e muito menos pleiteou nada de bom. Na primeira rodada do campeonato, essa foi a escalação do Cruzeiro, partida contra o Atlético Goianiense na nossa casa, tá? O Cruzeiro teve o Fábio no gol, a zaga com Alex Silva e Léo. Inclusive o Alex Silva, né, pirulito, sofre uma lesão desse jogo e não joga mais pelo Cruzeiro. O lateral direito era o Marcos e na lateral esquerda estava o Everton. No meio-campo, o Amaral era o volante, assim como Charles e Marcelo Oliveira. O Souza e o Montijo eram os meias e o Wellington Paulista o atacante. Essa galera que eu botei aí, todos foram bastante utilizados durante o primeiro turno desse campeonato. Como a gente pode ver, o Celso Roth tentou muitas soluções com jogadores diferentes, mas no final das contas esse time realmente não funcionou muito bem. Quando a bola rolou na primeira rodada, Cruzeiro e Atlético Goianiense lá no Parque do Sabiá, esse jogo ficou 0-0, o Cruzeiro teve uma atuação bem pobre, perdeu algumas chances até e não conseguiu triunfar. A segunda rodada foi contra o Náutico fora de casa e mais uma vez o Cruzeiro empatou em 0-0. Esse era um time que definitivamente estava mostrando muitos problemas para conseguir chegar ao gol adversário, mas o cenário mudou na terceira rodada. O Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo e saiu perdendo graças a um gol contra aí do nosso volante Amaral. O Herrera faz 2-0 pro Botafogo ali com 24 do segundo tempo. Entretanto, numa virada improvável, né, o Cruzeiro consegue diminuir 5 minutos depois com o gol de Anselmo Ramon. Apenas 2 minutos depois a gente empata com o gol do Everton e aos 35 do segundo tempo, em cobrança de pênalti, o Wellington Paulista vira o placar pro Cruzeiro, acaba 3-2 pra gente, com 3 gols em 6 minutos, o que foi realmente surpreendente para um time que não tinha marcado nas duas primeiras rodadas e estava longe de inspirar confiança, né, visto que a gente já tinha sido eliminado na Copa do Brasil e também tinha caído na semifinal do Mineiro. Na quarta rodada, o Cruzeiro recebe o Sport lá no estádio do Melão, em Varginha, e ganha por 1-0 graças a um gol de pênalti do Wellington Paulista. Quinta rodada, mais uma vitória por 1-0, dessa vez contra o Figueirense, novamente com o gol do Wellington Paulista e um golaço, né, que ele dá um chapéu aí no goleiro Wilson. Esse foi o primeiro jogo do Cruzeiro como mandante no novo Independência, né, foi um dia bem da hora, inclusive. Aí na sexta rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco lá no Rio de Janeiro e, surpreendentemente, ganha por 3-1. O Montijo abre o placar pra gente no final do primeiro tempo. O Wellington Paulista, com esse golaço por cobertura, faz 2-0. Uma batida muito feliz aí por cima do goleiro Fernando Praz. O Vasco diminui com o gol do zagueiro Rodolfo, mas já no finalzinho, Anselmo Ramon completa aí a batida do Tinga e faz 3-1 pra gente. Quarta vitória seguida do Cruzeiro, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. Aí o Cruzeiro pega o São Paulo lá no Independência e, como acontecia sempre, a gente perde. O Luiz Fabiano abre o placar aí pro time paulista no primeiro tempo e o Cruzeiro empata no minuto seguinte com o zagueiro Rafael Donato. O Lucas Moura recoloca o São Paulo na frente e o São Paulo marca 3-1 com o gol do Jadson. No entanto, o Rafael Donato volta a marcar um gol de cabeça. É legal porque ele fazia cagada na defesa, mas metia gol no ataque. E o Cruzeiro cria esperanças ali de buscar um empate. O São Paulo depois tem um pênalti que o Luiz Fabiano bate e o Fábio defende, mas acaba mesmo na vitória do tricolor paulista por 3-2. Aí o Cruzeiro vai enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre e o Colorado sai na frente com esse gol do Oscar. Ainda no primeiro tempo, Leandro Damião faz 2-0 pro Inter e o Cruzeiro até desconta no segundo tempo com o gol do zagueiro Léo, nessa virada bonita, meio voleio, meio bicicleta, né, mas acabou com a vitória do Inter por 2-1. Aí o Cruzeiro enfrenta outro time gaúcho, dessa vez o Grêmio, e perde feio no Independência. O Marcelo Moreno abre o placar pro Grêmio ainda no primeiro tempo, o Kleber Gladiador faz 2-0 3 minutos depois, e o próprio Marcelo Moreno marca o terceiro gol do Grêmio já na segunda etapa, né. No finalzinho, o Wellington Paulista bate um pênalti 48 do segundo tempo e diminui o vexame, mas ficou nesse 3-1 pro Imortal. Aí o Cruzeiro foi enfrentar a Portuguesa lá em São Paulo e ganhou por 2-0. O nosso primeiro gol foi marcado pelo Wellington Paulista batendo pênalti, o goleiro da Lusa inclusive era o Dida. Isso aí já no finalzinho do jogo, tá? 33 do segundo tempo, e o Diego Renan marca o nosso segundo gol, garantindo esse triunfo importante. Aí o Cruzeiro recebe o Flamengo no Independência e ganha por 1-0. O único gol da partida é marcado pelo atacante Borges, que se antecipa aí ao goleiro Paulo Vitor, né? Inclusive foi o primeiro gol do Borges pelo Cruzeiro. No meio de semana, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians lá em São Paulo e perde por 2-0. O Chicão abre o placar pro time paulista em cobrança de pênalti e o Paulinho, com um chutaço de fora da área, dá números finais à partida por 2-0.
Aí Cruzeiro e Palmeiras lá no Independência, o Borges marca nossos 2 gols nesse dia, o primeiro em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, e o segundo na etapa complementar, quando ele completa aí o cruzamento do Alisson. O Palmeiras desconta no fim com gol de pênalti de Hernan Barcos, mas a gente ganha. Aí o Cruzeiro recebe a Ponte Preta lá no Horto, né, e a gente sai perdendo com esse gol do lateral Cicinho. O Cruzeiro consegue empatar com o Borges, que mostra oportunismo, mas no segundo tempo uma cobrança de falta do Marcinho, o Fábio toma um frango inacreditável, e assim a Macaca nos vence na nossa casa por 2-1. Aí o Cruzeiro vai enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro, e o Peixe abre o placar no comecinho com o golaço do Felipe Anderson. O Cruzeiro consegue empatar com o gol do Borges, né, que bate de canhota aí, lei do ex a nosso favor também, mas o Santos volta à frente com o gol do Vitor Andrade. O Ceará empata o jogo novamente pro Cruzeiro nessa bela cobrança de falta, mas no finalzinho o Santos consegue garantir o triunfo, primeiramente com o gol do Durval, depois desse bate-rebate na área, e o quarto gol é marcado pelo atacante Bill, acaba Santos 4, Cruzeiro 2. Rodada seguinte, o Cruzeiro vai a Salvador enfrentar o Bahia e consegue a vitória por 1-0 graças a um gol de Montijo. Aí temos Cruzeiro e Fluminense lá no Horto, né? O Cruzeiro abre o placar com esse gol do Wellington Paulista no comecinho do jogo, mas o Fluminense empata com esse gol do Fred, que completa já próximo à linha e acaba nesse 1-1 mesmo. Jogo seguinte, Cruzeiro e Coritiba lá no Couto Pereira, e a gente toma um vexame, tá um 4-0. O primeiro gol do Coritiba é marcado pelo Lucas Mendes, o segundo do Ayrton nessa batida de falta, o Roberto faz o terceiro do Coxa e o Anderson Aquino fecha o placar em 4-0. Realmente uma atuação para ser esquecida, né? Rodada seguinte é clássico, Cruzeiro e Atlético, a gente abre o placar com esse gol do Alisson, completando após a jogada do Everton pela esquerda. O Atlético empata nessa batida do Leonardo Silva de canhota, e num clássico muito louco que teve direito a Leandro Guerreiro e Bernard brigando por um pedaço de bolo, o Ronaldinho Gaúcho coloca o Atlético na frente já aos 46 do segundo, numa boa jogada individual, mas aos 56 minutos do segundo tempo o Cruzeiro consegue um empate depois da jogada do Montijo pela esquerda. É o zagueiro Matheus que completa para a rede e pelo menos nos dá um ponto, né? Conseguimos evitar a derrota nesse jogo. Foi um clássico muito louco, inclusive eu tava no Independência nesse dia, e esse é um daqueles jogos que a gente pode dizer que o ódio movia a nossa torcida. Após o empate no clássico, 19ª rodada, o Cruzeiro estava em 9º lugar na classificação com 28 pontos conquistados, e o nosso rival era justamente o líder, né? Na 20ª rodada contra o Atlético Goianiense fora de casa, esse foi o time do Cruzeiro que o Celso Roth escalou, com o Fábio no gol, a zaga com Rafael Donato e Thiago Carvalho, o Léo jogando como lateral direito realmente e o Everton na esquerda. No meio-campo, Sandro Silva, Charles e Marcelo Oliveira como os volantes, o Montijo como um meia atacante, o Alisson e Borges no ataque, e essa galera toda aí acabou sendo também aproveitada no segundo turno. Eu só botei em destaque ali Diego Arias e Martinúcio, porque o Diego Arias tinha chegado em janeiro, né, e só fez a sua estreia pelo Cruzeiro já no final da temporada, ele jogou 2 partidas no Brasileiro, e o Martinúcio chegou lesionado, demorou a estrear, mas acabou sendo uma peça-chave na nossa reação e pra gente ter feito pelo menos uma campanha segura. Aí quando a bola rolou lá em Goiânia para Cruzeiro e Atlético Goianiense, o Borges abriu o placar pra gente depois dessa cobrança de escanteio, sempre oportunista para pegar os rebotes dentro da área, e o segundo gol foi marcado de pênalti pelo Wellington Paulista, ganhamos por 2-0. Aí temos um Cruzeiro e Náutico no Independência, o Cruzeiro sofre bastante e só abre o placar com 30 do segundo tempo, quando após a cobrança de falta o Borges aproveita e mete de cabeça ali no canto, né, tirando do goleiro Gideão. Já no finalzinho o Elber marca o segundo gol do Cruzeiro com essa bomba aí no canto, né, ele inclusive fez reverência à camisa nesse gol, foi uma comemoração muito bonita, e depois do cruzamento do Tinga, o Wellington Paulista completa de canhota e fecha o placar, Cruzeiro 3, Náutico 0. Aí o Cruzeiro recebeu o Botafogo lá no Independência e a gente abre o placar com o gol do Tinga, né, encheu a gente de esperança nesse momento, mas aí começou o show de Seedorf, né, o holandês empata o jogo pro Botafogo aos 34 minutos, nessa batida de primeira aí depois do cruzamento da esquerda. O mesmo Seedorf 2 minutos depois marca novamente, coloca o Botafogo na frente, e mais uma grande jogada do Seedorf, ele faz o lançamento ali, deixa o Jadson na cara do gol e o volante faz 3-1 pro Botafogo. É o Jadson Oreiudo, tá, que pertence ao Cruzeiro e tá atualmente emprestado no Bahia. Aí o Cruzeiro foi enfrentar o Sport lá na Ilha do Retiro e a gente até sai na frente aí com o gol do Alisson depois desse erro na saída de bola da defesa do Sport. Só que os pernambucanos vão empatar com o gol do Richelli ainda no primeiro tempo, nessa cabeçada aí que encobriu o nosso goleiro Fábio, e na segunda etapa o Gilberto dá a vitória pro Leão da Ilha depois dessa boa jogada aí, a tabelinha e a finalização na saída do goleiro. Rodada seguinte, Cruzeiro e Figueirense lá no Orlando Scarpelli, e o Figueira sai na frente com essa linda cobrança de falta do João Paulo, e Aloysio Boi Bandido faz o 2-0, perdemos merecidamente nesse dia. Rodada seguinte tem Cruzeiro
Cruzeiro e Vasco lá em Varginha. A gente abre o placar com esse gol contra aí do Renato Silva, mas o Vasco empata com esse gol do Newton, tá? Que viria pro Cruzeiro na temporada seguinte. Ele tá esperto ali para pegar o rebote do Fábio. Aí Cruzeiro e São Paulo se enfrentam lá no Morumbi e o São Paulo vence por 1-0 graças a um gol de Osvaldo, né? Cristiano Osvaldo, que toca de cabeça depois do erro do Fábio. Aí o Cruzeiro recebe o Inter lá em Varginha e fica num 0-0. Partida seguinte é Cruzeiro e Grêmio lá no Olímpico. A gente abre o placar aí com o gol do Anselmo Ramon, mas no segundo tempo o Grêmio consegue empatar com o gol do Marcelo Moreno, tocando aí na saída do Fábio, e o Marquinhos vira o placar pro Grêmio. Acaba 2-1 para eles nesse dia. Aí o Cruzeiro recebe a Portuguesa, mais um jogo lá em Varginha, né? E o Montijo abre o placar pra gente em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Cruzeiro faz o segundo com o Meia Souza, que pega de primeira aí já nos acréscimos e sacramenta nossa vitória por 2-0. Partida seguinte, Cruzeiro e Flamengo lá no Engenhão. O rubro-negro abre o placar com esse gol do atacante Liedson. Teve um toque de mão do Wagner Love na assistência ali, mas o juiz fingiu que não viu, né? E o Cruzeiro consegue um empate com o lateral Everton, que apareceu na área e completou de cabeça pro gol. Partida seguinte é Cruzeiro e Corinthians, mais um jogo lá em Varginha, e a gente abre um placar com o gol de Anselmo Ramon, que completa da esquerda aí o belo cruzamento do Martinúcio, e é justamente o Martinúcio que vai fazer o segundo gol do Cruzeiro, tocando por cobertura na saída do goleiro Cássio. Aí o Cruzeiro foi a São Paulo enfrentar o Palmeiras, né? O Palmeiras que estava desesperado e acabou sendo rebaixado nesse ano, mas a gente perdeu por 2-0 e os dois gols foram marcados pelo Hernan Barcos. Rodada seguinte, Cruzeiro e Ponte Preta, a gente perde por 1-0 nesse dia e o único gol é marcado pelo centroavante Roger. Aí o Cruzeiro toma seu segundo vexame no campeonato, uma goleada em casa contra o Santos por 4-0. O Neymar marca 3 gols nesse dia e o outro é marcado pelo meia Felipe Anderson, né? Esse é um jogo que muita gente deve se lembrar, porque alguns torcedores do Cruzeiro bateram palmas pro Neymar. Não foi toda a torcida do Cruzeiro, foram alguns torcedores que fizeram isso, inclusive eu acho um absurdo, mas realmente aconteceu e o Cruzeiro tomou um cacete ridículo nesse dia. Rodada seguinte foi Cruzeiro e Bahia no Independência, né? O Cruzeiro pôde voltar a jogar em Belo Horizonte depois de cumprir punição, e o Bahia é quem abre o placar no primeiro tempo com o gol do volante Fael. Já no segundo tempo o Cruzeiro consegue empatar com esse gol do Martinúcio, que pega o rebote ali na entrada da área, e o segundo gol também é do Martinúcio, e um golaço que ele pega de primeira aí depois da assistência do Anselmo Ramon, vira o placar pra gente, e na minha cabeça até hoje ele se chama Messi Inútil. E já aos 46 do segundo tempo o Cruzeiro consegue fazer um terceiro gol com o William Magrão, um golaço por cobertura, um daqueles momentos de genialidade de jogador ruim, né? Coisa que ninguém consegue explicar, mas deu tudo certo, o Cruzeiro venceu por 3-1 e nessa rodada a gente garantiu a permanência na primeira divisão, tá? O Cruzeiro chegou a 46 pontos na tabela, não corria mais nenhum risco de queda, então foi um jogo muito importante pra gente ter aquele alívio, né? Já que 2011 tinha sido um desespero até a última rodada, 2012 foi menos complicado. Aí o Cruzeiro foi enfrentar o Fluminense lá no Engenhão, o Fluminense que já era campeão brasileiro, né? Tinha conquistado o título na rodada anterior, e o time carioca entrou pra fazer festa, né? No entanto, o Cruzeiro jogou sério e conseguiu ganhar por 2-0, carimbando a faixa. O Montijo abriu o placar pra gente em cobrança de pênalti, e o segundo gol do Cruzeiro foi um golaço do meia Elber, né? Que driblou, cortou, deu um toquinho na saída do Cavalieri, a bola ainda pega na trave antes de entrar. Nessa época o Elber ainda tava iludindo a gente bastante, né? Pena que depois acabou não vingando. Na penúltima rodada do campeonato, Cruzeiro e Curitiba, e a gente abre o placar com esse gol do Wellington Paulista, que cruza a bola, passa direto e entra. A bola ainda deu uma raspadinha no zagueiro do Coxa antes de entrar, e o Cruzeiro faz 2-0 com o Leandro Guerreiro. Ele pega o rebote aí depois da cabeçada na trave e enche o pé, né, pra garantir aí o nosso segundo gol. O Coxa desconta já 45 do segundo tempo com Everton Ribeiro, outro jogador que viria pro Cruzeiro na temporada seguinte. E o resto é história, né? Mas nesse dia ficou isso, Cruzeiro 2, Coxa 1. Última rodada do campeonato foi clássico, né? Atlético e Cruzeiro só com torcida do nosso rival. O Atlético abre o placar com esse gol do Bernard ainda aos 4 minutos e o Cruzeiro empata depois da jogada do Montijo, essa bela cabeçada do Martinúcio. A gente vira o placar com esse gol do lateral Everton, que bate aí na saída do goleiro adversário, e o Atlético consegue a vitória com gol de zagueiros, né? O Leonardo Silva marcou esse, na verdade o gol não foi do Leonardo Silva, foi contra do Marcelo Oliveira, mas na súmula foi dado o gol pro Leonardo Silva e o Hever faz o gol da vitória pro Atlético em outra cabeçada. O Cruzeiro terminou esse campeonato brasileiro na 9ª colocação com 52 pontos conquistados. Nosso artilheiro na disputa foi o Wellington Paulista, que marcou 10 gols, seguido pelo Borges, que balançou as redes 7 vezes. Não foi um bom campeonato pro Cruzeiro, né? A gente até começou bem, liderou o campeonato por uma rodada, mas logo caiu em
em desgraça, começou a perder partidas, tropeçou demais. Fica muito a lembrança que esse era um time do Celso Roth que pelo menos conseguiu cumprir aquilo que era planejado, né? Uma campanha segura, que o Cruzeiro não corresse risco de fato de rebaixamento, e foi o caso. Ele entregou aquilo que ele prometeu, mas era um sujeito desagradável, dava umas entrevistas desaforadas, falando mal da torcida e tudo mais. No final das contas, o Cruzeiro conseguiu se manter, né? E esse time acabou sendo o embrião para as conquistas de 2013 e 2014, que a gente vai ver a partir da próxima semana, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários as suas lembranças desse campeonato, jogos que você foi e tudo mais. De momento é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!